Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos. Eu sou o Henrique Ribeiro e o programa começa agora. Confira agora a agenda cultural dessa semana. A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos se apresenta no Adamastor no dia 18 de abril. O regente mexicano Jesus Medida será o primeiro convidado da nova temporada da orquestra. Medida é diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade de Monterrey, fundador e diretor artístico da Sinfonietta Millennium. O público pode conferir a apresentação na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no Macedo. A entrada é franca e começa às 8 horas da noite, e é necessário retirar os ingressos meia hora antes do início do espetáculo. O duo, formado pelos músicos João Argolo e Maria Penha Soares, se apresenta na Biblioteca Monteiro Lobato no dia 23 de abril. A dupla surgiu a partir de uma longa amizade musical desses dois professores do Conservatório Municipal de Arte de Guarulhos. Os músicos têm o intuito de divulgar a música de câmara com repertório renascentista. A entrada é franca e acontece na rua João Gonçalves, no número 439, e o espetáculo acontece às 8 horas da noite. Do dia 1º a 30 de abril, acontece uma ocupação literária na Biblioteca Monteiro Lobato, com uma instalação de poemas de Manuel Bandeira, poeta nascido no Recife em 19 de abril de 1886. A indicação é livre e o endereço é na rua João Gonçalves, número 439, localizada no centro de Guarulhos. Para mais informações, ligue 2087-4177. O projeto visa contribuir para o resgate da dignidade humana através da acessibilidade cultural, com exibições de filmes para pessoas em situação de rua e transeuntes. A indicação é livre e para mais informações ligue 2087-4177. A biblioteca está localizada na rua João Gonçalves, número 439, centro de Guarulhos. A Trupe Teatral Paulistana apresenta no palco do Teatro Nelson Rodrigues, localizado em Guarulhos, dias 17 e 18 de abril, a adaptação teatral do romance espírita O Céu Pode Esperar, do espírito Antônio Carlos e psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. A indicação é a partir de 14 anos. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Para mais informações, ligue 2459-1813. O teatro está localizado na Rua dos Coqueiros, número 74, no bairro Vila Galvão, em frente ao Lago dos Patos. E essa foi a agenda cultural dessa semana. Não saia daí, no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista com a Consuelo Matrone. Ela é uma estilista que usa material reaproveitado. O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com mais um Espaço Comunidade. Hoje com a presença de Consuelo Matrone. Ela é uma estilista e faz roupas com materiais recicláveis. Seja bem-vinda, Consuelo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Consuelo, então fala pra gente de onde surgiu a ideia de misturar a arte com a sustentabilidade. Então, no meu bairro instalaram a coleta seletiva experimental. E foi isso em 1990. E eu comecei a separar os materiais e verificar que dava para tentar utilizar novamente ele de uma outra forma. E aí comecei cortando em quadradinhos e emendando.
Luciano, fala um pouco mais pra gente, o que é essa arte que você faz com material reciclável? De onde surgiu? Então, eu batizei com o nome de Reciclotô, porque é um trabalho que mistura tricô, crochê e é uma técnica diferente. E é a união com elos ou com linha que eu consigo emendar essas embalagens. Geralmente embalagem de shampoo, amaciante, desinfetante, eu trabalho muito com plástico. Além do tricô e do crochê, você também falou que trabalha com plástico. Tem alguma outra técnica que você usa para fazer as roupas? Tem, porque eu fiz curso de corte e costura, né? E então, para poder moldar a roupa, tudo tem que ter essa base, né? E então eu envolvo tudo, todas as técnicas Então para você transformar. faz um geral para fazer o seu trabalho, certo? Isso. E o que você usa além das caixas de amaciante, você usa algum outro produto para fazer o... Eu uso tudo que está disponível, que não tem mais utilização, principalmente em casa, né? Então, chapas de raio-x, CDs, cartão de crédito, e tudo que vão me dando, eu falo assim, ó, eu encontrei, eu tenho isso aqui, aí eu tento desenvolver. Principalmente também fita de vídeo VHS, eu uso bastante. Então você recebe esses materiais, vem de doação, ou você vai em alguma cooperativa retirar esse material? Dependendo do trabalho, eu tenho parceria com a cooperativa de catadores aqui de Guarulhos, a Coop. Aí eu fiz um vestido com a embalagem de tubo de pasta de dente. Esse eu não tinha condições, mesmo que eu fosse ajuntando em casa a quantidade, eu ia demorar uns 2, 3 anos para conseguir a quantidade para fazer essa roupa. Então, na cooperativa, eu vou lá e compro o material para reutilizar. Mas de onde surgiu essa ideia? Você vê uma peça de roupa, você acha, ficaria legal assim, você vai atrás do material? Então, primeiro eu estudo o material, né? Que nem o tubo da pasta de dente, por dentro ela é cor prata. Né? Então, eu abro, limpo, e aí que eu vou ver o que dá para ser feito. Em cima desse material, desse brilho, dessa textura, eu vou desenvolver o formato e depois a roupa. Então, cada material que você recebe, você faz todo um estudo completo, você vê, não, esse material dá para usar assim, dá para cortar assim, não é? Isso. Aí também tem latinhas, né? Eu também corto latinha e também dá para transformar em roupa, pote de margarina. Então, tudo que tem em casa, assim, que vai para reciclagem, eu tento reciclar de uma outra forma. Isso. Consuelo, fala pra gente como você começou com esse trabalho de sustentabilidade. Então, eu tenho muita preocupação com o meio ambiente, né? E eu sei que um dos materiais que mais prejudica o meio ambiente é o plástico, porque ele demora para decompor. Tem artistas que trabalham muito com jornal, com papel, né? Meu foco ficou no plástico por causa disso, que ele é um material de difícil decomposição e que a maioria dos produtos vem nessas embalagens, né? Então, o plástico ele é flexível, ele é resistente, ele tem cores variadas, texturas variadas, brilho. Então, é um material que dá para trabalhar de muitas formas. Então, você consegue aproveitar o plástico de inúmeras maneiras. Também tem inúmeros materiais de plástico também. Tem vários tipos de plástico. Tem plásticos mais rígidos, mais flexíveis, tem plástico mais grosso, mais fino. Então, dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu utilizo, faço a pesquisa do plástico para saber qual que eu vou usar. Consuelo, as cores também influenciam na hora do material, de fazer a peça? Influencia muito. Eu tenho toda uma base de pintura, artes plásticas, né? E sempre fui envolvida muito com a cor. Então, eu penso na roupa como um todo e a cor é uma parte fundamental. Além de usar o plástico, além de reaproveitar o material, você também faz a pintura da roupa? Você faz alguma estilização na mão mesmo? Eu evito muito de usar tinta, né? Eu prefiro usar o material do jeito que ele é, natural, né? Já tem a cor, então eu evito de... Você só reaproveita a cor também. Porque vai ser mais um problema na natureza, né? Se você ficar ainda colocando mais poluentes, assim. Então eu evito. E como tem muita variação de cores, não tem necessidade.
Então, Consuelo, você trabalha bastante com a coleta seletiva. Você pode explicar para a gente um pouco mais sobre o que é essa coleta? Então, o trabalho dos catadores, a gente tem que ajudar com a coleta seletiva, né? Então, cada um que está na sua casa tem que pensar que esse lixo que ele está produzindo não é também um problema só do poder público, mas é um problema de todos nós. E o lixo você coloca na porta de casa, ele não evapora. Ele vai para algum lugar e esse algum lugar pode prejudicar ou não a natureza. Então, se você evitar de colocar grande quantidade de lixo, você vai estar ajudando o meio ambiente e os catadores. Então, separar o lixo, não precisa separar plástico, vidro, mas separar pelo menos o lixo reciclável do lixo orgânico já ajuda muito. Já faz uma diferença grande, né? E aí tem assim alguns detalhes que é importante falar, que às vezes a pessoa não entende que um vidrinho de óleo, um potezinho de óleo, você não precisa lavar, limpar, mas você tem que fechar a tampinha para não escorrer e contaminar os outros materiais que você separou. Então, no caso da coleta, é uma coisa que ela tem que vir da própria pessoa mesmo. Isso. Mesmo que na sua rua não tenha a coleta seletiva, pelo menos separa o lixo orgânico do lixo reciclável. Porque aí, se está passando um catador, ele vai na sacolinha certa. Ele não vai rasgar o saco e ficar... Ele já pega aquela sacolinha que tem todos os materiais que ele pode vender, né? Consuelo, a gente vai dar um rápido intervalo e a gente já volta, tudo bem? Tudo bem. O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com mais um Espaço Comunidade. Hoje a gente recebe a Consuelo Matrone, que fala um pouco mais sobre o trabalho dela com roupas construídas com material sustentável. Consuelo, você tem alguma influência artística no seu trabalho? Eu tenho muita influência dessas técnicas, do crochê, do tricô e também do macramê, mas também da arquitetura, porque meu trabalho é uma montagem em cima de um manequim, né? Então tem toda uma forma, uma estrutura que eu utilizo da arquitetura, né? E também tem deixa eu pensar, da moda atual. Então, assim, eu sempre estou antenada, vendo o que está acontecendo na moda e quais são as tendências para também criar em cima disso. Consuelo, você acha que a sustentabilidade ela pode influenciar a arte não só nas roupas, mas em outras artes também, em outros caminhos das artes? A minha intenção é que isso se propague, né? Então, que cada vez mais as pessoas pensem na arte, mas também reutilizando materiais. E a sustentabilidade está baseada no tripé econômico, social e ambiental. Então, quando eu uso esse trabalho de reutilizar, eu estou também pensando na parte econômica, que vai poder ter uma venda ou pode ser transformado em algum produto, né? Na parte social, porque eu também trabalho com pessoas que estão se reabilitando, ensinando essas pessoas a gerarem renda por conta própria. E o ambiental, que vai estar evitando desses materiais estarem no meio, jogado em qualquer lugar e sendo reutilizado e demorando mais para voltar a ser reciclado. O meu trabalho não é de reciclagem, é de reutilização. Reutilização. Isso. Que a reciclagem entra uma parte mais química ou física para transformar o produto. No meu caso, eu uso tesoura, coisas bem simples. Você faz reaproveita o material. Isso. Consuelo, você já participou de quadros televisivos? Qual foi a sensação de ter os seus produtos reconhecidos, ter uma divulgação maior do que você faz, do seu trabalho?
Foi bom para divulgar, né, esse trabalho, e a minha intenção é que mais pessoas comecem a reutilizar esses materiais. Quando eu vou na mídia, eu falo e sempre explico, se você não tem capacidade de reaproveitar, pelo menos separe esse lixo orgânico do lixo reciclável, né? Então, assim, é um trampolim para poder cada vez mais incentivar as pessoas a fazerem isso. E no caso das roupas que você faz, você empresta suas roupas para desfiles, você aluga suas roupas, como é que é feito essa... Então, eu tenho um acervo grande de mais de 60 peças. Essas peças eu alugo para eventos e também monto mostras e dou oficinas, sempre levando esse trabalho, mas a intenção não é vender, é sempre só alocar, porque aí ele também fica sustentável. Se eu vendo uma peça, a pessoa vai usar uma vez e depois vai colocar no guarda-roupa. E aí vai ficar lá a peça. E é uma peça de arte que demora muito tempo e depois eu não tenho como refazer essa peça. Eu quero sempre estar criando peças novas com materiais diferentes. Então, eu tenho todas essas peças para isso mesmo. Você já participou, você falou de algumas exposições que suas roupas aparecem. Você participou de alguma mostra, alguma coisa assim? Então, eu tenho uma parceria com o Instituto do Plástico, que chama Plastivida. Além desse instituto, você sabe algum outro tipo de apoio de alguma prefeitura, algum órgão público? Não, até hoje nenhum projeto foi bancado pela prefeitura ou por órgãos públicos. Eu tenho um trabalho em empresas, aí eu vou na semana da CIPAT, Semana do Meio Ambiente, nas empresas, eles me remuneram para poder montar uma amostra, dar oficinas rápidas. As embalagens eu faço em formatos diferentes, que dá para ser transformado em brindes, como chaveiros, né? E aí a empresa coloca o próprio logo dela nesses chaveiros, né? Então eu faço todo esse trabalho e aí mostro de onde que saiu essas pecinhas com as embalagens de shampoo, amaciante, para os funcionários se conscientizarem. Você também falou dos seus planos hoje. E os planos para o futuro? Você tem alguma ideia de expandir o seu trabalho? Então, a intenção é ter uma escola ou uma faculdade sustentável, né, de práticas sustentáveis. E a intenção é pegar os artistas que já desenvolveram técnicas. No meu caso, eu desenvolvi do plástico, mas tem artistas que desenvolveu com vidro, outro com latinha, outro com... né, e eu conheço todo esse pessoal. E eles têm anos e anos de prática, de pesquisa, né, para criar as técnicas deles. E nessa escola seria para divulgar e ensinar multiplicadores. Então você tem contato com outros tipos de arte. Você já falou que se especializou no plástico, mas também tem outros tipos de artistas que trabalham com vidro, não é? Isso. E aí eu sempre estou envolvida com eles, a gente se encontra em feiras e eventos, né? E a gente sabe da dificuldade dessas pessoas de se manterem. Então, essa escola seria um jeito de ensinar as pessoas a reutilizarem. Também tem uma parte de pesquisa, né? Que seria não só no Brasil, mas no mundo todo o que estão fazendo em termos de reutilização, para ficar ensinando para as outras pessoas essas técnicas e para poder aumentar a quantidade de reutilização e evitar que seja... o desperdício mesmo, né? Marcelo, você tem alguma peça, alguma roupa que você trabalhe com outro material, não só o plástico? Tenho. Tenho um casamento entre eu tenho também misturado, materiais. eu misturo às vezes plástico com latinha, né? Câmara de pneu. E acho que assim, dá para... cada vez mais eu vou misturando, né? Eu primeiro fiz uma pesquisa mais do plástico e depois comecei a fazer essa integração entre um material e outro. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você tem algum contato para dar para o pessoal, alguma mensagem que você queira passar? Pensa que o lixo não some e que a gente tem que reutilizar esse lixo, né? Que não é lixo, que é resíduos, né? Então, o lixo, ele tem a parte que é o orgânico e a parte do reciclável.
pelo menos separe o reciclável para ajudar os catadores, que eles têm uma função muito importante, que a gente despreza e não dá valor. E sem eles, quando você vê cidades que não recolhem o lixo, o problema que gera, né? E que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Seja transformando, mudando, né? De alguma forma. E o meu contato é o Facebook, né? Consuelo, com 2 L's, Matrone. E também tem o meu e-mail, que é consuelo, com 2 L's, Matrone, @yahoo.com.br. Consuelo, muito obrigado hoje. Obrigada a vocês. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook. O Espaço Comunidade fica por aqui e até a próxima semana. Tchau!